Hoje vamos abrir uma página bem antiga da Bíblia. Estamos falando do livro de Levítico. É um livro cheio de leis, rituais e regras, coisas que Deus passou para Moisés. Isso foi lá no deserto, quando o povo de Israel estava a caminho da terra prometida. Pode parecer complicado, mas Levítico nos dá uma ideia incrível de como era a fé e a vida daquele povo. Mostra como eles entendiam a santidade de Deus e a importância de viver de acordo com seus ensinamentos. Agora, vamos focar no capítulo 14 de Levítico. Esse capítulo trata da purificação de pessoas com tsaraat, uma condição de pele. Muitas Bíblias traduzem como lepra, mas não é exatamente a lepra que conhecemos hoje. O capítulo 14 também fala sobre como purificar uma casa. Tudo isso para manter a pureza diante de Deus e dentro da comunidade. As leis de pureza ajudavam a organizar a vida social e religiosa do povo. Então, como tudo começava? Com a palavra de Deus. O Senhor falou diretamente com Moisés. Ele deu instruções claras sobre o que fazer quando alguém ficasse curado da tsaraat. Essa condição era vista como uma impureza profunda. Não era só uma manchinha na pele, não. Era algo que afetava a pessoa inteira. A comunidade levava isso muito a sério. A pessoa com tsaraat geralmente tinha que viver fora do acampamento. Era uma quarentena rigorosa. Mas havia esperança. Havia um caminho de volta. As leis de Levítico 14 mostravam o processo para que a pessoa fosse considerada limpa novamente. Era um ritual detalhado, cheio de simbolismo, que permitia o retorno à comunidade. Essa purificação era um momento de grande celebração, de reintegração. O sacerdote tinha um papel fundamental em todo esse processo. Ele examinava a pessoa para confirmar se a tsaraat tinha realmente sarado. Para o primeiro ritual, que acontecia fora do acampamento, eram usados alguns elementos específicos. Primeiro, 2 aves vivas e limpas. Uma dessas aves era morta sobre um vaso de barro com água fresca. A outra ave ficava viva e seria solta depois, representando a liberdade da impureza. Além das aves, o sacerdote usava pau de cedro, carmesim e hisopo. Esses 3 elementos eram amarrados juntos e mergulhados na água misturada com o sangue da ave sacrificada. O sacerdote usava esse molho para aspergir a pessoa que estava sendo purificada. Depois disso, a ave viva era solta em campo aberto, levando a impureza embora. Depois daquele primeiro ritual com as aves fora do acampamento, a pessoa ainda tinha mais coisas a fazer. A purificação não era instantânea, era um processo. A pessoa precisava lavar todas as suas roupas e raspar todos os pelos do corpo. Isso simbolizava uma limpeza completa. Após essa primeira limpeza, a pessoa podia entrar novamente no acampamento, mas ainda não podia entrar na sua própria tenda. Precisava ficar do lado de fora da sua tenda por mais 7 dias. No 7º dia, ela repetia parte do processo. Raspava novamente todos os pelos, lavava as roupas e tomava outro banho. No 8º dia, a pessoa ia até o tabernáculo e apresentava ofertas a Deus com a ajuda do sacerdote. Se a pessoa fosse muito pobre, havia uma opção mais simples. Com tudo isso feito, a pessoa era considerada completamente pura e podia voltar à sua vida normal. Ufa! Mas não eram só as pessoas que podiam ficar impuras com essa tal de tsaraat. A Bíblia conta que essa praga também podia aparecer nas paredes das casas. Quando o dono da casa percebia algo estranho nas paredes, ele tinha um dever. Precisava ir até o sacerdote e dizer: "Olha, parece que tem uma praga na minha casa." O sacerdote, então, ia até a casa para fazer uma inspeção. Mas antes de entrar para olhar as manchas, ele mandava esvaziar a casa. O sacerdote entrava na casa vazia e examinava as manchas com atenção. Se ele encontrasse características suspeitas,
A casa era declarada em observação. Ela precisava ser fechada por 7 dias. Durante esses 7 dias, a casa ficava trancada, isolada. Passados os 7 dias de observação da casa, o sacerdote voltava para uma nova inspeção. Se a mancha tivesse se espalhado, o sacerdote ordenava que as pedras afetadas fossem removidas. As pedras contaminadas tinham que sair, e não só as pedras, mas também todo o reboco ao redor da área afetada. As pedras e o reboco contaminados eram levados para fora da cidade. Depois que tudo isso era retirado, a casa passava por uma raspagem. Com a casa toda raspada e as partes contaminadas removidas, vinha a reconstrução. Novas pedras eram colocadas no lugar daquelas que foram retiradas. E um novo reboco era aplicado em todas as paredes internas da casa. Se a praga não voltasse a aparecer, a casa podia ser purificada. A casa era aspergida e declarada limpa, e a família podia voltar a viver nela em paz. A gente olha para esses rituais de Levítico 14 hoje e pode achar tudo muito estranho, né? Mas, por trás de cada detalhe, havia um significado muito profundo para aquele povo. Não eram apenas tradições vazias ou superstições sem sentido. Eram expressões da sua fé, da sua relação com Deus e com a comunidade. O tema central de tudo isso era a busca pela pureza. Não era só limpeza física, mas uma pureza ritual e espiritual. Outro ponto super importante era a comunidade. A impureza ritual afastava a pessoa do convívio social e religioso. Portanto, o ritual de purificação permitia o retorno da pessoa à vida comunitária. No fim das contas, esses rituais de Levítico 14 nos ensinam muito sobre obediência, fé e santidade. Você está convidado. Seja parte da nossa comunidade incrível. Se inscreva, curta e compartilhe nossos conteúdos. E não perca nossos encontros diários às 18 horas. Estamos ansiosos para te ver aqui.